Boa noite. Boa noite. E aí? 5 segundos para darmos início a esta bagaça. Imagem e áudio chegando perfeitamente aí? Por favor, comentem aqui embaixo. Já deixem o seu like no nosso canal no YouTube também. Bora começar essa bagaça? Por favor, só peço que compartilhem. Você que está assistindo, compartilhe. Não custa nada. Pelo contrário, você estará ajudando a pessoas que não saberiam de certas coisas. Então vamos lá então? Boa noite! Vamos começar então de uma forma oficial. Vamos meter a trilha tradicional de sempre, que é a minha favorita. Então vamos começar da seguinte maneira. Buenas noches a todos. Sejam todos muy bienvenidos à cidade de El Chapo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao pior canal de informação do Facebook de Jaguaruna. E você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vinda à pior página do Facebook, o perfil mais odiado pela classe política de Jaguaruna. A todos vocês, boa noite. Buena noche. O porquê disso? Vamos fazer uma trilogia à série da Netflix chamada El Chapo. E por que disso? Ora, é um pensamento de puro raciocínio. Jaguaruna tornou-se uma cidade onde ela é formada por teias, elos e tentáculos corruptivos em todas as esferas onde existe uma articulação política. A cidade nada mais é hoje do que tentáculos da corrupção, de certa forma interligadas historicamente. Ou seja, não é de agora, não nasceu ontem, já se arrasta por décadas. E essas tramóias desses tentáculos corruptivos, aonde todo mundo tenta se encaixar, se arrasta por tempo. A live de hoje é muito rápida. Simplesmente hoje para que você reflita e você pense. Vamos entender o seguinte. É impressionante a cara de pau de certas pessoas na cidade. A cidade onde nada se cria, tudo se copia. Eu preciso fazer uma ressalva hoje. Eu preciso vir publicamente e elogiar o Aguinaldo Serafim, que foi candidato a prefeito pelo MDB, que é médico veterinário. Durante a sua trajetória, durante o período de campanha, o Aguinaldo apresentou um projeto fantástico que seria para a cidade. Aquilo que comungava também com o pensamento de demais candidatos. Porém, com uma certa robustez e uma certa convicção da plena certeza daquilo que deveria ser feito e já teria exatamente pontos estratégicos de como ser realizados na cidade, ele tinha esse projeto de criação do centro de zoonoses. Mas como nada se cria, tudo se copia, eu acho interessante sim que isso seja criado, que seja trazido à pauta, que seja debatido, mas que se a ideia surge de alguém que todavia haja planejado isso antes, é necessário se dar o mérito a essa pessoa. E o vereador Marquinhos simplesmente pega a ideia total da sua originalidade de um projeto que o Aguinaldo elaborou e toma para si como se fosse dele. Ora,
Tenha humildade. Diga, olha, acho interessante criarmos isso baseado no projeto que o candidato Aguinaldo apresentou durante o período eleitoral. Não toma para você uma coisa que tu não tens competência para elaborar e muito menos criar. Porque se tu tivesse essa capacidade técnica de um conhecimento lógico, certas cagadas da sua trajetória talvez tu não teria cometido. Haja visto que tu foi diretor do hospital. Preste atenção. Mas, falando de vereador, eu gostaria de agradecer imensamente ao público do Legislativo, aonde na sua totalidade todos os vereadores estão assistindo por intermédio de perfis de parentes, de filho, de esposa. A vocês, muito obrigado pela audiência. Isso só fortalece e só solidifica exatamente a preocupação que vocês têm. Porque vocês são tão bons que vocês têm até vergonha de botar a carinha de vocês aqui em cima aí, ó, para aparecer que vocês estão assistindo. Um assiste pelo perfil da esposa, porque tem o cu que não passa uma agulha, o outro porque já tá cabreiro, o outro porque me ligou e agora tá com medo que eu fale que, né? Fica tranquilo, eu não vou dizer que tu me ligou. Não vou falar o teu nome. Pode ficar tranquilo. Aquilo que eu sempre falo, as fontes das minhas informações são sigilo. Eu não trago a público, eu não verbalizo, eu não publico. É público e notório que ética eu tenho, contrário de alguns. Mas continue passando essas informações do Legislativo, que é sempre muito bom. Porque a gente começa já a conhecer, pontuar exatamente aquilo que o presidente da casa fala, aquilo que alguns membros da comissão começam a se comunar. A gente agradece. Sinal que ainda talvez existe um pouquinho de dignidade entre um ou outro vereador. As informações são sempre muito bem-vindas e principalmente quando elas vêm de forma privilegiada do Legislativo. E aí a gente começa a conhecer o caráter de fato de alguns vereadores, que é desse tamanho. Vamos lá então, pessoal. A promotora pública da cidade entra em ação novamente de forma categórica, pontual e correta. Exige que o centro de saúde mental seja adequado e volte ao pleno funcionamento. Ou seja, o centro de triagem que estava lá vai ter que sair de lá. E pasme, eu gostaria de tentar entender como é que o centro de triagem do município vai para o hospital. Sendo ainda que o hospital hoje ele é uma instituição privada, já que existe um consórcio administrando as finanças e o funcionamento do hospital. Pare para pensar. Se até algumas semanas atrás o hospital estava reclamando de que não recebia os repasses, como é que nesse momento, sem receber os repasses, o hospital acaba cedendo sua estrutura física, com isso aumentando os gastos de suas energia, água? Qual a justificativa dos gastos de uma instituição privada, em tese, sendo que vai abrigar um centro de triagem? Olha, como é que se fala tanto na questão do aglomero, de evitar a ida ao hospital? Como é que leva um centro de triagem para as instalações do hospital, podendo ainda causar esse aglomero todo dentro da cidade? E o pior, qual a justificativa que o grupo que administra o hospital vai ter em justificar ainda mais os gastos? Seria isso correto? Ou melhor, qual é o intuito do município em levar o centro de triagem para o hospital? Ou pior ainda, qual o intuito da diretoria a receber de braços abertos aquele que deve ao hospital? Fica a pergunta, será que isso é para justificar talvez os mais de 2.468.000 reais que veio destinado ao município de Jaguaruna? Para quê? Para o enfrentamento do Covid? E que esse dinheiro precisa agora ser justificado onde vai ser aplicado? É uma pergunta? Precisamos fazer essa pergunta sim.
Precisamos entender a lógica de tudo isso. Ora, como é que eu vou fazer um favor para quem está me ferrando? Será que já se arrumaram? Será que já se acertaram de forma sorrateira? Será que entraram num acordo? Por que certas informações não se tornam públicas? Por que certas informações não são trazidas à população de Jaguaruna? Porque é a população de Jaguaruna que paga as contas do município. Porque não tem dinheiro de prefeitura, tem dinheiro do povo. E tudo aquilo que é do povo pertence ao povo. Já dizia Margaret Thatcher, que não existe dinheiro de um governo, existe dinheiro do povo. E aí? Será que está tendo alguma coisa? Estamos fazendo este questionamento. E sobre ainda esse questionamento da área da saúde, em vários aspectos, em várias maneiras, a gente começa a receber algumas denúncias e algumas reclamações da seguinte maneira. Eu queria muito entender como é que uma pessoa que trabalha na cidade vai embora com o carro da prefeitura para outra cidade. Carro do município é a serviço do município. Serve para levar funcionário de um posto de saúde para outro, serve para levar paciente, serve para... Agora, não serve para funcionário, para motorista ir embora com o carro que mora em outra cidade. Vá com o seu carro, não deixe o seu carro estacionado na cidade e utilize o carro do município. Fala que é mentira. Só fala que é mentira. Temos vídeo. Temos vídeo. Tarde da noite, funcionário do município de Jaguaruna indo embora, que mora em outra cidade, com o carro da Secretaria de Saúde. Da mesma forma que a gente vê carro da Secretaria de Saúde estacionado em comércio, em salões de beleza, dentro do horário de trabalho. Mas claro, pode ser que esse carro esteja a serviço da vigilância sanitária, esteja fazendo uma fiscalização de rotina. Claro que pode. Pode ser tantas coisas, mas também pode ser também inúmeras outras irregularidades que é de praxe acontecer. Como a gente já viu, funcionários de certas secretarias fazendo voltinha no centro da cidade com o carro da prefeitura. Pode ser. E o que chama atenção ainda no aspecto da saúde, foi uma nota emitida, sendo que a prerrogativa da vacinação seria vacinar todos os profissionais da área da saúde da cidade. A partir da vacinação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, passaria-se então se vacinar a outra categoria, como preconiza o calendário de vacina. Mas em Jaguaruna tudo é possível. Não termina de vacinar os funcionários da saúde, mas começa a vacinar. E aí fica naquela, vacinei quem agora, vacinei quem... Só um pouquinho, cada qual no seu qual. É os funcionários da saúde primeiro? Então vamos funcionar os profissionais. As aulas vão voltar, por que não vacinar então agora os professores? Vamos garantir essa imunidade então aos profissionais. E aí sim, vamos seguir então agora dentro do plano aquilo que preconiza. O que não pode é começar aqui e começar a colar. O que tu não termina, o que tu não faz bem feito, logo de início, tu vai continuar fazendo merda no meio do caminho. Então preste atenção àquilo que todas as cidades da Amurel estão fazendo. Mas em Jaguaruna tudo é possível. Tudo. Tudo é cabível em Jaguaruna. Tudo é cabível que funcionários da prefeitura que estão no exercício de certas funções são funcionários efetivos do município que passaram no concurso de serviços gerais, certo? Como é que esses funcionários que são para a função de serviços gerais
estão numa diretoria de IPTU? Só um pouquinho. Vamos assim, ó. Serviços gerais é o pessoal que faz a limpeza, manutenção. Como é que alguém que daqui da manutenção pode estar exercendo um cargo de chefia do setor de IPTU? Haja visto, ainda, para piorar a situação, da incompetência dessa funcionária, que existe processos de reavaliação tributária de IPTU, ou seja, reavaliação do IPTU, a verificação da cobrança indevida de alguns IPTU, desde o início de 2020, que estão pendentes, haja visto que essa funcionária já estava na função e até agora contribuinte não teve resposta. É ou não é a cidade del Chapo? El sistema corruptivo de la cidade, aonde todo se hace, nada se queda, no se queda nada, no hace nada, todo es permitido y así vamos, la putaria está hecha. Deu para entender? Tá complicada a cidade. Não temos governante. Não tem governante. Não tem quem mande na bagaça. E o mais interessante ainda é que cada um faz da gestão aquilo que quer. Mas trouxeram uma pessoa para o sistema tributário de fiscalização em tributos, uma pessoa cujo currículo diz que vasto conhecimento na área jurídica. E olha, se não existe homonidade, ou seja, homônio, nome duplo, essa pessoa, segundo informações já levantadas e apuradas, possui apenas 3 processos em sua carreira. Se for a mesma pessoa, que eu acho muito difícil ter um homônio nessa categoria, e aí me diz, a pessoa tem vasto conhecimento jurídico, 3 processos registrados na OAB? Vasto conhecimento jurídico, na minha humilde opinião, é um profissional da área de direito que possui já mais de 30 ou 40 processos, seja ele ganho ou perdido, mas, ou seja, já carrega uma trajetória vasta no conhecimento dos tribunais judiciários. 3 processos? Isso é considerado vasto conhecimento na área jurídica? Vamos acompanhar. Mas cabe também você cobrar, você verificar. Mas como tudo pode, todo é permitido na cidade, chega a ser cômico. Talvez você não esteja entendendo, mas El Chapo é uma série da Netflix onde trata da corrupção, os esquemas, exatamente aquilo que a gente vem acompanhando e vivendo na cidade. Hoje uma pessoa me disse o seguinte: olha, estou quase fazendo a hashtag Volta Edenilson. Pense a situação. Para um funcionário da prefeitura dizer que quase lançando a hashtag Volta Edenilson, é porque a situação administrativa dentro da prefeitura, aquilo que a gente não consegue acompanhar diariamente, mas que esse servidor relatou, diz que é cômico. É como se fosse um ninho de barata tonta, que ninguém se entende e a bagunça é generalizada. Um manda, outro desmanda e ficam todo mundo perdido. Mas perdido mesmo vai ficar algumas pessoas a partir do dia 3 de março, se não falha a memória e as informações não sejam modificadas. Existe aí uma média de mais de 60, vamos arredondar, mais de 50 servidores do município que serão demitidos agora logo no início do mês. E aí, por sorte, vírgula, um projeto que já estava na Câmara de Vereadores desde o ano passado, que o Laerte também era vereador e que aprovou o regimento da matéria sem apreciação das leis, sem fazer a averiguação se aquelas leis que ali estavam, se eram corretas. Haja que visto que ontem foi revisto, reformulado, e aí se
se entenderam e aí agora resolveram fazer a coisa certa. Preste atenção, isso já desde setembro do ano passado. Quando uma servidora, uma agente de saúde disse que estavam sem receber desde setembro, ele causou um certo espanto. É só procurar as entrevistas. Agora parece que vão conseguir pagar o Previne Brasil de uma forma regularizada, regulamentada, com suas porcentagens, quem vai ganhar quanto e na porcentagem daquilo que é de direito. Mas só conseguiram resolver isso agora, tem que pagar isso agora, porque caso contrário, vários servidores vão ficar sem receber. E depois de ser demitidos, eles não poderão requerer aquilo que é de direito, que já deveria estar sendo pago desde o ano passado. Mas algumas pessoas, por seu bel prazer e de conveniência, fazem o que querem, como querem e dane-se o resto da equipe. E aí, enquanto caía na sua conta bancária, estava tudo certo. A partir do momento que parou de cair, não me interessa. Isso se chama ingratidão e falta de interesse total com os demais. E aí, a gente sabe que tem várias pessoas que faziam parte desse colúnio todo, que se beneficiaram do concurso público passado. E que isso agora vai acarretar num prejuízo ao município. Sim, vai acarretar prejuízo ao município. Porque o município vai ter que tirar do bolso para pagar as rescisões desses funcionários. Alguns nem deveriam estar nas funções, porque foram beneficiados. Alguns médicos que conseguem trabalhar 400 horas por mês e muitas vezes são até igual a Deus, conseguem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E que têm salários astronômicos dentro da cidade. E aí a gente faz a pergunta, aonde estavam os vereadores? Aonde estavam eles? Aonde? Quem eram os vereadores? O que comem? Do que vivem? O que faziam? Não percam, sexta-feira no Globo Repórter. É um absurdo na cidade. É um absurdo. E eu não estou aqui fazendo julgamento do pessoal, mas estou fazendo aqui um levantamento das críticas ao profissional. A pessoa pode ser uma ótima pessoa fora do seu ambiente de trabalho, mas dentro do ambiente de trabalho é uma vergonha. E eu gostaria muito mesmo que a justiça ainda fosse mais a fundo ainda e que investigasse e que esses causadores, essas pessoas que causaram todo esse transtorno, esse prejuízo ao município, fossem punidas e que fossem responsabilizadas e que tivessem que restituir a cidade, os cofres públicos do município. Porque teve várias pessoas que eram de fora do estado, gastaram com passagem aérea, gastaram com hotel, estadia, alimentação, para vir prestar o concurso público em Jaguaruna. E essas pessoas pagaram suas taxas de inscrição, estudaram, se dedicaram e não foram chamadas. Não foram chamadas, talvez, porque quem não deveria saiu lá do final da fila e veio para frente, porque beneficiaram as suas patotas de um esquema totalmente corruptivo. Porque se não fosse corruptivo e não houvesse irregularidade, a promotoria pública não teria tomado a decisão mais correta, tendo a prerrogativa dos autos, ainda que os incisos e os artigos que o ministro Barroso, sacramentado, já mencionado nos autos, com toda a jurisprudência, acatada pela promotoria pública, encaminhada ao judiciário e a homologação já em primeira instância do juiz. Parabéns ao corpo jurídico do município, vírgula, de Jaguaruna, do Ministério Público Judiciário. Parabéns à promotora, que isso chegue ao ouvido da promotora. Promotora, parabéns! Porque ao contrário que alguns zombam, tiram sarro da promotoria pública de Jaguaruna, em dizer que a promotoria é fraca, que a promotora não vai ter pulso para fazer e que o juiz não vai acatar, bem aplicada a lei. Parabéns, promotora. Continue assim. E se a senhora quer saber, tem mais coisas ainda debaixo do tapete
que precisa ser trazido à tona. Como eu disse, a cidade está parecendo uma série do filme El Chapo. Veias corruptivas e tramóias de todos os lados. Se faz necessário uma auditoria realmente em vários setores da cidade. Vale a investigação, vale o questionamento e vale sim vários pontos de interrogação em vários setores do município. Vale o questionamento, porque é visível, as pessoas já estão enxergando. Você, cidadão, você que está assistindo, parabéns a você que está começando a enxergar, começando a entender que é seu direito fiscalizar, que é sua obrigação cobrar do seu vereador. Saiba que o seu vereador está aprontando. Saiba que o seu vereador está tramando na Câmara de Vereadores. Saiba que o seu vereador tá que não passa uma agulha. Saiba que o seu vereador não te falou, mas também está sendo investigado. Faz parte de um grupo daquela ação criminosa que envolveu a cidade o ano passado. E fala que eu estou mentindo. Só fala que eu estou mentindo. Vários comércios da cidade estão envolvidos. E tudo isso você vai dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Tudo. Você também tem parcela de culpa nisso. Porque você elegeu certas pessoas. Você contribuiu para tudo isso. Tá faltando vacina. Tá faltando remédio. Tá faltando requisição. Tá faltando uma porrada de coisa na cidade. São irregularidades com o patrimônio público. Estão utilizando do patrimônio público de forma indevida em vários setores. E o mais engraçado é que alguns secretários gostam de pousar pomposos, mas não tem não tem a decência de encarar aqui, ó. Vários secretários falam coisas que eu não preciso mencionar para não direcionar talvez de onde vem a informação. Mas secretário, deixa eu te fazer uma pergunta, secretário de obra. Qual vai ser a sua estratégia? Qual é o seu plano de ação para a solução de problemas pontuais? Não são nem problemas mirabológicos. Quais são a sua solução para problemas pontuais? Ou seja, uma manutenção preventiva, um patrulhamento decente, porque até agora a gente não viu nenhuma manifestação do novo secretário. Ou ele é fraco, ou ele tem vergonha de falar, ou ele é simplesmente incompetente também. E eu estou fazendo pergunta, eu não estou fazendo uma afirmação. Secretário, qual é realmente a sua postura diante dos fatos? Porque não adianta me xingar, não adianta querer falar mal de mim. E que fique bem claro, não estou atrás de ibope, não estou querendo fama, muito pelo contrário. Simplesmente eu tenho coragem de te olhar na cara e te fazer essa pergunta. Já tu tens a mania, já adquiriste o hábito de querer falar mal de mim pelas costas. Eu estou te fazendo a pergunta. Como um cidadão que paga imposto na cidade. Tenho esse direito e tu tens a obrigação de calar a boca, não retrucar e simplesmente responder qualquer cidadão da cidade. Qual é o seu plano de ação para manutenção dos problemas pontuais da cidade? Apresenta? Da mesma forma, a secretária de saúde. Qual é a sua justificativa para a falta de medicações, de medicamento simples e de extrema importância nas unidades de saúde? E aí? A questão das vacinas. Tem vacina? Não está vindo vacina? Está faltando? O Estado não manda? O que está acontecendo? Torne público o que está acontecendo, cacete! A secretária de Educação ninguém mais nem ouviu falar, né? Parece que sumiu.
Andou levando uma mijada aí e parece que a coisa encardiu. De alguns pais aí que querem o couro dela também, parece assim que ficaram puto da vida, né? Porra, manda comprar, depois não vai ter, aí vai, agora vai ter que ter. E o transporte público da cidade? Transporte escolar, como é que vai ficar? Falando em transporte, parece que a empresa de transporte da cidade, se já não bastasse ter sido mencionada pelo GAECO e o Ministério Público na ação do ano passado, parece que sai da cidade para fazer cagada em outra cidade, né? Hoje, infelizmente, numa fatalidade, um motociclista veio a óbito. E adivinhe qual é o ônibus de qual empresa envolvida? Numa reta. Claro que isso precisa ser apurado, obviamente, mas é muita coincidência, né? Um ônibus da cidade, sim, fatalidades de trânsito acontecem. Agora tem que saber sobre qual circunstância esse acidente fatal aconteceu. Triste, meus pêsames à família dessa vítima que veio a óbito de um atropelamento causado pelo ônibus da empresa Nova Era. Isso não é segredo, está publicado nos sites e jornais da região. É triste, mas uma fatalidade. E aí, como é que a gente fica nas questões pontuais da cidade? Largo para você a pergunta agora, cidadão, justamente sobre tudo isso. Cobre você dos seus vereadores. Cobre. Porque você tem todo o direito de cobrar e você tem todo o direito de saber aquilo que o prefeito não fala, que secretário não vem a público e que não existe manifestação pública do município. E no meio dessa história toda, a gente vai só assistindo de camarote certas questões que vem acontecendo na cidade. E isso é complicado. Isso é muito complicado. E a gente quer saber agora o seguinte, né? Pontualmente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Exatamente. Alguém me questionou sobre a questão da parcialidade entre o legislativo e o executivo. Se realmente é de interesse. Vou tentar explicar de uma forma assim, ó, para que fique bem claro, tá? O executivo tem todo o interesse em manter essa linha de conexão com o legislativo. Porque toda a pauta do município vai para a Câmara e o presidente da Câmara aprecia a pauta e decide se coloca a matéria em votação, como veio, ou apresenta aos demais vereadores para sugestão de alteração da matéria em plenário, mudança na lei orgânica ou mesmo até alteração do próprio projeto. Mas aí, como nós temos dois analfabetos intelectuais, tanto o prefeito quanto o presidente da casa, que é visível, é só acompanhar as entrevistas que você vai entender. A massa de manobra está conectada. O presidente da casa, já numa votação polêmica, aonde houve aquela guerra entre o PP, enfim, toda a sabotagem da eleição que ocorreu, a batição de boca, os dedos na cara, é só você voltar lá atrás, procurar nos sites da cidade e você vai acompanhar o vexame que foi a votação da presidência da casa. E aí você acompanha aí na primeira sessão do presidente da casa a forma vergonhosa no qual ele utiliza dos microfones do legislativo para se pronunciar. É por isso que eu digo que você precisa pensar muito bem em quem você vai eleger. Você precisa tomar consciência de que seu voto não serve e não pode ser utilizado como mercadoria de troca. O seu voto não é passivo de troca e de venda, porque você que vende o voto
agora você fica sem remédio. Você que vendeu o voto, você vai comer pó durante 4 anos. Você que vendeu o voto, você vai ficar sem medicação no posto de saúde, você vai ficar sem exame de laboratório. A hora que você precisar de um raio-x, não vai ter raio-x para você fazer. E talvez você venha procurar o hospital e o hospital fechou. E aí você vai ter que se deslocar tanto para Criciúma ou para Tubarão. Aí você escolhe. É por isso que você tem que ter a consciência, cidadão. E é por isso que eu peço, compartilhe. Compartilhe. Faça esse vídeo chegar, faça essa live depois chegar para várias pessoas. Tome consciência, você que está assistindo. É uma ação de cidadania. Compartilhe. Faça esse vídeo chegar. Converse, explique da importância do voto. Porque o voto vendido é o que nós vamos ter agora por 4 anos. Nós teremos isso durante 4 anos. Não existe agora uma perspectiva evolutiva de resolutividade dos problemas da cidade. Casos pontuais da cidade, que deveriam ser tratados com responsabilidade, seriedade, são tratados de forma aleatória. Ou seja, acordo hoje e penso, o que eu vou fazer hoje? Eu vou tentar. Se não der, dane-se. É assim que estão tratando a cidade. É assim que em várias secretarias tem servidores que não deveriam nem estar ali. É servidor que atende mal o contribuinte. É servidor que trata a mãe com filho deficiente ou filho com portador de necessidades especiais com descaso. É servidor que acha porque falta 20 minutos para fechar a unidade de saúde, não tem que atender. Manda voltar no outro dia, como se saúde esperasse. É secretária de educação que não tem planejamento, que não tem gerenciamento e que vive, não vou falar porque pode ser pejorativo, mas que fica assim, trazendo os seus. E aí isso vai virando uma bola de neve. E aí quando você percebe, você está indo já quase 90 dias de um governo e você não enxerga perspectiva evolutiva dessa situação caótica que se arrasta por décadas. E aí, os puxa-saco e bajuladores vão dizer agora que eu estou cobrando milagre em 30 dias, ou 60 dias, ou em 90 dias. Não, animal, não estou cobrando milagre. Ô jumento, eu não quero que façam milagre porque não existe milagre. O que eu quero, o que eu exijo e que se faz necessário é a responsabilidade com a informação, dado o devido respeito ao contribuinte e que as coisas sejam trazidas de forma transparente. Já venderam o Corolla? Porque, segundo o chefe do executivo, diz que o Corolla seria a salvação. Que eles se abdicaram do uso do Corolla. Isso não é gestão. Isso é demagogia. Usar a expressão abdicar é uma expressão muito forte. E isso não é abdicar. Isso não é abdicação. Pelo contrário, isso é demagogia. Não é a não utilização de um carro oficial cuja prerrogativa se dá a isso que se resolve todo o problema da cidade. Existem várias formas de resolver o problema da cidade, principalmente na área fiscal e tributária. Mas infelizmente falta conhecimento e técnica para executar essas atividades. É muito fácil querer resolver o problema financeiro da cidade, tomando medidas enérgicas e fazendo justamente aquilo que determina a lei. O problema é que falta vontade, porque talvez possa gerar uma insatisfação ou um desconforto político junto à opinião pública da cidade. Mas quando as coisas são feitas de forma transparente e se vem a público explicar que, olha, precisamos resolver essa situação. Para isso, nós iremos fazer isso, vamos vender para transformar nisso. Isso é clareza,
é dar explicação à sociedade que paga os impostos e fazer com que a população entenda a necessidade de certas atitudes. Claro que a população muitas vezes não vai entender se você fizer quietinho por debaixo dos panos, como costumam fazer. Isso é um fato. Por isso que eu digo, o que falta é hombridade, o que falta é caráter, o que falta é disponibilidade do interesse em querer fazer aquilo que tem que ser feito. Cidadão de Jaguaruna, preste atenção. Ou você acorda, ou vão te enrolar por mais 4 anos. E isso é deprimente. É chato, cansa, desgasta. E eu sugiro a vocês que acompanhem também o jornal Sangão Notícias. Acompanhem. Acesse no Facebook o Sangão Notícias. Várias informações positivas vocês vão encontrar. Várias informações que talvez não vai circular no Jornal da Cidade, porque nós já sabemos por quê, da parcialidade de alguns pseudo-jornalistas. Mas se vocês acessar o Sangão Notícias, vocês vão ver várias matérias, várias pontualidades imparciais, sejam elas positivas e sejam elas negativas. Um jornal totalmente imparcial, que é comprometido com a verdade e com aquilo que é sério. Você não vai ver certas informações nos jornais da cidade, porque o Jornal da Cidade só publica, só fala aquilo que lhe é cabível. Eu acho que para hoje tá bom. Preste atenção, cidadão. Eu vou deixar aberto por alguns minutinhos aí algumas perguntas. Você pergunta e eu vou responder. Eu vou dando boa noite aqui a Isabel, a Lídia, a Rosângela, a Dona Vitalina, a Dione, a Elizabeth, ao Rogério, ao Sabiá das Caixinhas. E aí, Sabiá, tudo certo? Eu vou deixar aqui as perguntas, vamos lá. Vou rolar tudo pra cima aqui. Primeira pergunta aí, que se alguém quiser me fazer, pode fazer a pergunta que eu vou tentar responder agora ao vivo, pra gente dar uma interagida. Se alguém tiver alguma dúvida... Ah, alguém me perguntou, mandou uma mensagem aqui. O que fazer agora após a demissão, né, desses servidores? Eu sugiro que vocês procurem um advogado, as pessoas que se sentirem lesadas, que você procure um advogado e que você entre com ação contra as pessoas envolvidas no concurso público e que causaram todo esse transtorno, e que você solicite a restituição dos valores, tá? Desde a sua inscrição, todas as suas despesas que você vai precisar comprovar que você teve, cobre judicialmente se você se sentiu lesado por essas pessoas de má índole e que o único objetivo era um só: o autobeneficiamento e simplesmente o agrupamento dos seus, politicamente. Caso contrário, não adianta reclamar depois. A todos vocês, nenhuma pergunta? O pessoal tá mandando inbox, né? Tá. Eu vou responder no privado, beleza? Pessoal, a todos vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus. E, mais uma vez, aos que chegaram recentemente, esse é o pior canal de informação da cidade, o perfil mais odiado da cidade. Remédios e vacina ainda estão em falta e queremos saber o porquê disso. Esperamos que a manifestação pública da secretária venha e que seja bem resolutiva e que seja clara, que dê para a população entender. A todos vocês, meu muito obrigado, uma ótima noite e, por favor, compartilhe. Faça essa live chegar a quem não conhece.
a quem jamais ficaria sabendo dessas informações. São muitas e muitas irregularidades dentro da cidade. Vamos em frente. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau, pessoal.